Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui para falar sobre esse jogo do Real Madrid, vitória 2-1 para cima do Rayo Vallecano, mas um jogo extremamente complexo para o Real Madrid. Vou contar para vocês o que a gente viveu aqui no Bernabéu. Antes de mais nada, pedindo desculpa que eu não consegui ontem gravar o vídeo de prévia de jogo, mas sim teremos esse vídeo pós-jogo. E sempre aquele pedido, se inscrevam aqui no canal, deixem o like, comentem e bora lá falar sobre esse jogo do Real Madrid. Mais um jogo marcado pelas vaias aqui no estádio Santiago Bernabéu. A relação entre a torcida e o time não é boa, mas mesmo assim o Real Madrid conseguiu dar a volta no placar e conseguiu vencer um jogo que era de extrema importância para o time não se complicar no Campeonato Espanhol, ainda mais depois da derrota para o Benfica na Liga dos Campeões, que deixou o Real Madrid fora da classificação direta para as oitavas de final da Champions. E esse foi um dos motivos pelos quais o torcedor do Real Madrid começou o jogo de hoje de novo, vaiando o time no aquecimento, vaiando jogadores de forma individual e como um todo na escalação e vaiando também durante a partida. Como a gente já tinha visto nos últimos jogos, Jude Bellingham e Vinícius Júnior concentraram de forma individual as vaias. Dessa vez escutamos vaias também para o técnico Arbeloa, coisa que não tinha acontecido antes. E o Real Madrid não tivesse conseguido a vitória, que é verdade que o torcedor apoiou no final do jogo, talvez o jogo teria terminado com ainda mais vaias, mas a sensação que fica nos últimos jogos do Real Madrid em casa é que há momentos que parece que o time está jogando fora de casa. O Real Madrid foi para esse jogo contra o Rayo Vallecano sabendo que o Barcelona venceu o seu jogo e que se não vencesse não ia conseguir se manter na cola do Barça na liderança do Campeonato Espanhol. Para a partida, o Arbeloa fez alguns ajustes na escalação e colocou de novo algo que já tinha feito, Fede Valverde e Camavinga jogando de laterais. O Real Madrid começou o jogo já com um grande percalço, uma lesão de Jude Bellingham aos 8 minutos, posterior da coxa. Vamos ver o diagnóstico, a gravidade da lesão do Bellingham e vamos ver quanto tempo o inglês estará de baixa nos jogos do Real Madrid, que agora, é verdade, tem uma semana sem partidas. Isso vai dar margem também para o trabalho do Arbeloa no comando da equipe. Aos 15 minutos sai o gol do Real Madrid numa jogada individual do Vinícius Júnior, que de novo durante o jogo estava sendo vaiado por parte da torcida, mas foi lá, marcou um golaço, um gol que o Vinícius deixou algumas coisas muito claras na hora da comemoração. Primeiro, ele marca o gol, comemora muito, beija mais de uma vez o escudo do Real Madrid e pede o apoio da torcida durante o jogo. Depois do gol do Vini, é verdade que essa relação da torcida com ele muda bastante. As vaias praticamente desaparecem em relação ao Vinícius, mas elas são mantidas em determinados momentos da partida daí de uma forma mais coletiva. Momentos que o torcedor não estava gostando do que estava vendo do Real Madrid, as vaias aconteciam e de forma individualizada para alguns jogadores. Por exemplo, o Dean Howson, de novo, foi um dos mais criticados, de certa forma, pelo torcedor. O Vinícius Júnior, que chegou aos 8 gols nessa temporada com o Real Madrid, são 8 gols e 9 assistências. A UEFA conta algumas assistências a mais na Liga dos Campeões, são 17 participações em gols em 31 jogos do Vini nessa temporada com o Real Madrid. O Rayo Vallecano no início do segundo tempo, um segundo tempo que começa sem o Asensio, porque ele está vindo com alguns dias já com problemas de uma pequena ruptura na tíbia que estão complicando que ele possa jogar 100%. O Asensio sai do jogo e o Arbeloa coloca o Dani Ceballos, o que faz com que o Tchouaméni tenha aqui para a zaga mais uma improvisação na linha defensiva do Real Madrid, que termina com 2 meio-campistas na laterais e um volante sendo zagueiro. Muitas improvisações aí, coisa que a gente já tem visto nos últimos anos desse Real Madrid. Segundo tempo começa com um gol de empate do Rayo Vallecano, numa novamente bobeira e complicação defensiva para o Real Madrid, que tem sofrido muito defensivamente. No último ano, uma estatística do Opta diz que, desde o início de 2025, o Real Madrid sofreu 94 gols em 76 jogos. Só um time nas 5 grandes ligas europeias sofreu mais gols do que o Real Madrid, somando todas as competições, nesse recorte que foi o Eintracht Frankfurt. Então, realmente, o Real Madrid tem um calcanhar de Aquiles defensivo, o time não consegue se organizar para se defender bem e acabar não sofrendo gols. É mais um jogo que o Real Madrid sofre gols e gols que que mostram claramente que há um desajuste defensivo como por completo, não são apenas erros individuais de forma
distribuída, né? É uma coisa que é recorrente nas últimas temporadas e foi assim no jogo de hoje também. O Courtois faz uma defesa incrível no minuto 63, que era um contra-ataque do Raio Vallecano que podia ter sido 2-1 para o Raio. E o Mbappé, em um contra-ataque, chuta uma bola na trave que podia ter sido 2-1 para o Real Madrid. A gente tem, aos 80 minutos, o Pathé Ciss expulso por uma entrada que ele deu no jogador do Real Madrid naquele momento. Acaba que a partir do minuto 80 o Real Madrid fica com um jogador a mais. E aí o time vai para o ataque, o Arbeloa começa a fazer substituições no time, começa a mudar um pouquinho o time, que acaba jogando com 5 atacantes, apenas um meio-campista de origem, que foi o Dani Ceballos, com 2 meio-campistas na laterais e um meio-campista na defesa. Teve momentos do jogo que a gente olhou para o time e dava a sensação que o Real Madrid estava jogando no 4-1-5, que estava todo o time no ataque e o meio de campo totalmente despovoado, porque o Real Madrid estava jogando com Brahim Dias, que começou jogando como meio-campista, depois foi mais aberto pela direita, Gonçalo, que entrou como ponta-direita, depois o Arbeloa mandou ele jogar no centro da área, Vinícius, que ele e Mbappé ficam trocando muito de posição, mas os dois entre a centroavância e a ponta esquerda, e o Rodrigo, que entrou também meio de meio-campista, depois também pisando todo mundo na área. Então o Real Madrid foi pro desespero no final do jogo. E a sensação que eu tive é que a partir do minuto 84, quando realmente o time estava praticamente jogando no desespero com um monte de atacante, a torcida começou a realmente apoiar naquele minuto. Foi um momento em que, dos últimos tempos, a gente viu o torcedor do Real Madrid mais tentando apoiar o time, porque a grande maioria dos últimos jogos tem sido momentos em que as vaias se destacam muito mais do que os aplausos. E ali, naquele momento, a gente viu que o torcedor estava de novo tentando ajudar o time a buscar a vitória. Aí a gente deixa o tempo passar, o árbitro dá 9 minutos de acréscimo, o que pareceu muito estranho por parte do pessoal do Raio Vallecano, até depois na entrevista coletiva o técnico do Raio, Íñigo Pérez, não quis comentar em relação à arbitragem. Tem mais um jogador expulso do Raio já nos minutos finais da partida, mas a gente tem o lance quase aos 100 minutos de jogo, que o jogador do Raio vai tentar tirar uma bola da área e acaba chutando o Brahim Dias. Um pênalti que é uma falta que, se acontecesse fora da área, provavelmente seria falta. O árbitro marcou o pênalti, o VAR analisou, há muito, como eu disse, reclamação em relação a esse pênalti marcado aos 100 minutos de jogo, mas o árbitro dá o pênalti e Kylian Mbappé vai lá e converte. O Mbappé, que soma 37 gols em 30 partidas nessa temporada, é o artilheiro do Real Madrid, evidentemente, o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 22 gols em 21 partidas em La Liga para o Kylian Mbappé. E o Mbappé, que, se a gente for olhar os números, ele tem mais participações em gols do que jogos com o Real Madrid. São 81 gols e 9 assistências, ou seja, 90 participações em gols em 90 jogos do Kylian Mbappé, mais ou menos a mesma coisa ali, de participações, com 89 jogos, perdão, não são 90, são 89. São números absurdos do Kylian Mbappé, que nas penalidades tem conseguido resolver quando é necessário. E hoje, com muita pressão do Real Madrid precisar o gol, o Mbappé foi lá, cobrou o pênalti e acabou convertendo. Uma vitória, como eu disse, importante para o Real Madrid, que termina o jogo sem ouvir a vaia do seu torcedor e sim com um aplauso. O Arbeloa, depois na entrevista coletiva, uma entrevista coletiva que até demorou bastante para acontecer, disse que ele respeita o torcedor do Bernabéu, mas que ele sempre vai pedir o aplauso do torcedor, que ele acredita que dessa forma os jogadores vão ficar mais motivados. Realmente, essa temporada das últimas que a gente tem vivido aqui no Bernabéu está sendo muito estranha em relação a vaias, porque são vaias que acontecem em diferentes momentos e muitas delas de forma individual a jogadores durante o jogo, e aí fica um ponto de que é uma forma como o torcedor do Real Madrid funciona, mas até que ponto isso pode ajudar ou não o time dentro de campo, né? Principalmente hoje, precisando de uma vitória. A gente viu que quando o torcedor comprou a ideia, né, lá quase no final do jogo, realmente isso motivou mais os jogadores a tentar buscar o gol. E o Arbeloa disse, como eu disse na entrevista coletiva, que o jogador do Real Madrid sabe a pressão que ele tem, a exigência do torcedor, que ele jamais vai criticar as decisões da torcida, de como ela se posiciona ou não durante os jogos, mas disse que ele só vai pedir sempre o apoio do torcedor ao Real Madrid. Um momento complicado para o Real Madrid, mas que consegue uma vitória, 6ª vitória consecutiva dentro de La Liga, o que mantém o Real Madrid
na cola do Barcelona, que lidera a competição. O Real Madrid tem um ponto a menos do que o Barça. Uma semana livre agora de trabalho para o Arbeloa. O Real Madrid foi eliminado da Copa do Rei, portanto, durante a semana, essa semana não joga. Joga só no próximo fim de semana contra o Valência fora de casa, um jogo no qual o Vinícius Júnior não estará, porque tomou o 5º cartão amarelo no jogo de hoje, então perde essa viagem para Valência, que sempre é complicada para o Real Madrid, sempre é complicada, especialmente para o Vinícius Júnior, que tomou o cartão amarelo e acaba não viajando. Depois o Real Madrid tem 2 jogos antes de viajar para Lisboa de novo para enfrentar o Benfica no jogo de ida dos playoffs da Champions. Jogo próximo fim de semana fora de casa contra o Valência e no fim de semana seguinte recebe a Real Sociedade aqui no Bernabéu antes de viajar para Lisboa para enfrentar o Benfica, como eu disse, nesses playoffs. Um jogo que começou tenso, com a torcida não apoiando, mas que terminou com a torcida aplaudindo o time. Vamos ver como é que será o próximo jogo aqui no Bernabéu. E se você chegou até aqui neste vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, comente. E só um parênteses em relação às vaias, quem somos nós para dizer como os torcedores têm que torcer para o seu time, né? Agora, eu que tive que acompanhar o meu time empatando em casa com o Juventude no Gauchão ontem, mesmo assim eu não vaiaria, mas cada torcedor reage de uma forma e sempre há a questão de que, no final das contas, se acredita muito que o Real Madrid ganha o que ganha pela exigência do seu torcedor, mas também acho que em algum momento, se o torcedor desse talvez um pouquinho mais de apoio, as coisas poderiam estar de outra forma, né? Mas as coisas funcionam assim no Bernabéu e veremos como é que vai ser o próximo jogo. Agora, se a gente repito o que eu já falei aqui um dia, a gente que torce para time normal, que geralmente entrega pouca coisa, a gente fica feliz com o meio, então é complicado. Enfim, só uma reflexão de uma gremista que tem passado por momentos complicados, mas vamos que vamos. Um beijo para vocês, obrigada sempre por estarem aqui. Volto essa semana com mais vídeo, inclusive nessa semana tem estreia, como eu já falei, de quadros novos por aqui. Espero que vocês gostem. Um beijo para todo mundo e bom ter fim de domingo que está começando a chover aqui. Eu me vou que me vou aí. Beijo para vocês.